Toda a preocupação é vã, é desnecessária. Todo conflito é desnecessário, mas eles acontecem. Se você se perceber se preocupando se vai dar certo ou não, se preocupando se você tem que ficar pensando sobre isso para resolver esse problema e aí você não encontra uma solução, essa preocupação é a grande armadilha. E aí é nesse momento que você tem que abrir mão de encontrar uma resposta. É nesse momento que você tem que abrir mão de ficar preso nesse conflito. Porque é desnecessário, não vai levar você a nada. Agora, se você abrir mão disso, se conectar com o momento presente, com aquilo que você está fazendo, procurar de alguma forma esse centro, pode ser que as coisas simplesmente fluam, você enxergue, as coisas aconteçam. O primeiro passo para a gente ir além da mente é aceitar. É o que é. Ponto. Sem mais. Se a mente começar, mas por quê? Ponto. Mas se tal coisa? Ponto. Mas se no passado eu tivesse feito diferente? Ponto. Nada disso é necessário. E talvez tem momentos onde você acredita que é necessário pensar sobre tudo isso, mas não é. Se você observar um rio, depois de uma tempestade, onde ele está sujo, cheio de folhas, galhos e sujeira nele por causa da tempestade. Se você tentar limpar esse rio, pode ser que você atrapalhe ainda mais a própria limpeza que ele está fazendo com a sua fluidez. Mas se você simplesmente observar esse rio, você vai perceber que aos poucos ele vai se limpando e a água vai ficando cada vez mais cristalina. Mas se eu colocar interferência nesse rio, ele vai permanecer da mesma forma, talvez vai sujar ainda mais. Então não precisa da minha interferência, ele precisa da minha observação. É o que é. E ser o que é não significa que as coisas são predestinadas, não significa que você tem um destino traçado onde eu tenho que aceitar e me conformar como as coisas são. Não. Você escolhe como você vê as coisas. Você escolhe quais caminhos tomar. Mas a única realidade é aquela que está sendo manifestada aqui. Aquela que está aqui na minha mente é uma possibilidade. A que está aqui é a que está sendo manifestada. Só que se eu ficar perdido nessas possibilidades, eu não vou estar centrado naquilo que está manifestado. Eu vou estar preocupado com alguma coisa. E aí eu não vou nem estar sabendo qual caminho eu vou escolher, qual que é o melhor caminho para mim, o que eu posso fazer, porque eu estou preocupado. Não significa que as coisas são como são além da sua escolha, mas são como são inteiramente conectadas à sua escolha. Se você está vivendo isso, escolha viver isso de forma presente, porque aí as coisas vão se centralizar, as energias vão se equilibrar, e aí você vai enxergar com clareza. E aí quando você enxerga com clareza, você dá os passos de forma consciente, porque todas as possibilidades existem, elas são infinitas. Se eu estou aqui consciente, agora, eu posso escolher se eu quero parar de gravar esse vídeo, eu posso escolher se eu quero levantar e caminhar aqui um pouco. As possibilidades estão aqui, eu posso fazer o que eu quiser, ou eu posso continuar fazendo esse vídeo aqui. Mas se eu estiver com raiva, se eu estiver preocupado com alguma coisa, se eu estiver me julgando aqui, eu posso, por impulso, parar de gravar esse vídeo e aí depois que esse sentimento passar, que essa preocupação passar, que esse julgamento passar, eu vou perceber, nossa, eu agi por impulso, nem precisava, eu poderia ter continuado gravando esse vídeo. E aí aquela escolha inconsciente me levou a fazer algo que eu nem sabia não era o que eu realmente queria, porque eu estava perdido nas minhas preocupações. Mas se eu me torno consciente, se eu paro de alimentar os auto-julgamentos, se eu paro de alimentar o conflito e foco no presente, naquilo que eu estou fazendo, aí eu posso escolher de forma consciente. E as possibilidades estão presentes, e essa é a minha escolha. Mas o que está acontecendo, o que está aqui no meu presente, é o que é. Se eu estou sentindo alguma emoção, eu não preciso lutar contra essa emoção. É o que é. Eu vou permitir essa emoção, vou olhar para ela. Porque se eu colocar o julgamento em cima disso, eu vou reprimir essa emoção, eu não vou me deixar expressar ela. Aí eu vou ficar cada vez mais em conflito. Então eu não vou estar aceitando o que é como é. A mente não é algo separado, ela é o todo. Tudo é o todo. Então se eu silenciar, não significa que eu não vou ter mais pensamentos, mas eu vou ter pensamentos conscientes. Não vai ter luta, não vai ter dor na minha cabeça. Então eu começo a observar as coisas como elas são. Eu começo a ouvir o que é como é. E esse é o silêncio. Isso me ajuda a me manter em equilíbrio, isso me mostra o caminho, isso me traz a solução. Mas eu preciso escolher enxergar, eu preciso escolher parar de alimentar o conflito. Eu quero passar um exercício para você, inclusive isso é uma técnica de meditação. E quando você sentir que não está presente, que está alimentando algum conflito, você conseguir se conectar de volta com esse presente e as coisas se harmonizarem.
independente de onde você esteja. E vamos supor que você estivesse em uma conversa com amigos ou conversando com alguém. Quanto mais eu tento prestar atenção em alguma coisa, parece que menos eu presto atenção. Parece que um pouco eu presto atenção e daqui a pouco eu estou divagando. Então o que você precisa fazer é não tentar prestar atenção, você não precisa tentar alguma coisa, porque aqui existe uma certa imposição, repressão, e com isso a gente está tentando olhar apenas por um funilzinho assim. Então não é sobre tentar, é sobre simplesmente ser, simplesmente ouvir, sem interpretações, sem identificações e sem julgamentos. Então quando você estiver ouvindo alguém, uma conversa, um vídeo, ou quando você estiver conversando, e para você estar inteiramente presente nisso, participativo e não divagando, disperso, não sabendo nem sobre o que está falando, você faz o seguinte: você simplesmente ouve. Fica atento. Ouve. Você não precisa interpretar, não precisa pensar no que vai responder, ouve. Não precisa tentar entender cada palavra, ouve. Com isso, você vai receber, porque de forma automática, inata, o seu ser já sabe identificar as palavras, já sabe interpretar, então você não precisa colocar força nisso. Deixa que essa interpretação aconteça. Deixa que a mente trabalhe. Ouve. E aí você vai perceber que você vai ter criatividade e vai estar em harmonia nessa conversa. As coisas vão estar fluindo, e se essa conversa finalizar, se esse vídeo acabar, você vai seguir presente, ouvindo e sendo, fazendo outras coisas. Você só tem que ouvir, só tem que ver, só tem que sentir, sem julgamentos, sem conflitos, sem a identificação, sem a definição. Se a sua mente tentar definir, se por alguma preocupação você começar a alimentar isso, novamente solta. É um não fazer total. Esse é o não fazer. O não fazer onde você solta as preocupações, você solta os julgamentos, as identificações, e você simplesmente aceita o que é como é. Vê as coisas como são, ouve como está sendo, sem julgamentos e interpretações. E aí, a partir daqui, os entendimentos, as compreensões começam a surgir. Aí você começa a ouvir a sua intuição. Aí você começa a escolher com consciência e com clareza. E aí você não precisa se preocupar em eu tenho que escolher alguma coisa, porque aqui já tem uma preocupação, e com essa preocupação você até escolhe alguma coisa, mas escolhe de forma reativa, limitada, ir além da mente. É não lutar contra ela. Porque a meditação, ela é, de certa forma, você reequilibrar a sua energia. Porque quando você está julgando, está alimentando um conflito, essas ilusões, é como se você estivesse a todo momento jogando energia. E com isso você fica desgastado, com isso você fica desequilibrado, com isso você fica com desconforto. E é quando você para de alimentar tudo isso e você observa as coisas como são, você sente esse momento como ele é como se você começasse a recarregar essa energia. Então a meditação não é um momento só para você encontrar uma resposta, mas é para você se conectar, reequilibrar, se energizar, estar em harmonia para continuar vivendo. Porque a meditação, ela só é necessária para nós ainda, porque a gente ainda está perdido muitas vezes nessas interpretações, nesses julgamentos. Mas quando chegar um momento onde você se torna completamente consciente, a sua vida vai ser um ato de meditação. Você não precisa ficar, não preciso meditar agora. Não, a sua vida é um ato de meditação. Leve a meditação consigo. Não é sobre uma prática onde eu vou fazer e eu vou me tornar alguém iluminado. Não. A meditação é a vida. É o ato da vida. Não define nada. Ela não diz você ser mais iluminado, mais consciente ou não. Pratique a meditação como um ato da vida, de observação daquilo que é, como é. É o que é. Ponto. E eu espero que esse vídeo tenha chegado no momento certo para você. Se você não prestou atenção em alguns detalhes, assiste em outro momento, de uma forma meditativa. E se você se conecta com as coisas que eu trago aqui, eu também tenho o meu trabalho como terapeuta, tenho os meus atendimentos, as mentorias. Acesse esse link que está na descrição ou nos comentários desse vídeo. E eu vou ficar muito feliz de fazer parte da sua jornada. Então, respira, não alimente conflitos, vá além.